Olá, meus amores, bom dia! Aquele abraço à distância para vocês. A nossa aula de hoje, língua portuguesa. E a nossa lição do nosso livro de língua portuguesa, Prova Brasil, tá? Vai ser a lição 2. Então, escolhe aí um local bacana na sua casa. Pega seu material e hoje nós também vamos trabalhar com as atividades complementares. Legal? Então, agora que você já pegou seu material, abra o livro na página 10, lição 2. Hoje nós vamos trabalhar o livro da página 10, a página 11, a 12 e a página 13, e vamos responder esses exercícios bacanas para sistematizar o nosso conhecimento. Vou compartilhar a tela com você e você vai visualizar todo o material que a gente tem aí no seu livro, tá? Então, com o livro e com esse vídeo, você vai conseguir realizar suas atividades com sucesso. Vamos à nossa lição? Compartilhando com você esse momento. A gente vai começar aqui, ó, bacana. Então, a gente primeiro, dando continuidade à nossa aula anterior, que nós fizemos os estudos sobre gênero textual, que foi as histórias em quadrinhos. E qual era a diferença da história em quadrinhos e a história em tirinha? O nosso gênero de hoje vai ser fábula, tá? E aqui você vai ter a fábula, e esse gênero nós precisamos conhecer, né? Por que ele é uma fábula? E o que é uma fábula? Então, vamos fazer esses questionamentos. O que é uma fábula? O que existe numa fábula? Tá? Então, a gente já começa aí na página 10, dizendo que a fábula é uma história curta. Acompanha aí esse texto comigo. A fábula é uma história curta, que tem características marcantes, que tem as personagens mais importantes costumam ser animais que pensam e agem como fossem pessoas. E a fábula é uma história que termina com uma moral, que tem o objetivo de ensinar uma lição ao leitor. Dar uma lição de vida, deixar uma mensagem para que você reflita, tá? Essa parte aqui é o que define o que é uma fábula. Agora, vamos ao nosso texto. Agora você tem aí o nosso texto, o gênero textual, fábula. O título da fábula, olha aqui, o título da fábula está marcado em vermelho, não é? E aí a gente vai recuperar todo aquele conhecimento que a gente teve no gênero anterior. Lembra da história em quadrinhos? Vamos voltar um pouquinho a esse momento. Por quê? Porque a gente tira desse texto elementos importantes que estão nessa produção desse gênero. A primeira coisa que a gente vai ver é que dentro desse texto aqui vai ter informações que estão explícitas, aparecendo logo assim que a gente lê o texto, mas também vai ter informações
que tem essas inferências implícitas, está lá dentro do texto e que a gente não consegue ver assim de primeira. A gente lê e não consegue pegar logo no momento. Mas que a gente pode fazer algumas perguntas, alguns questionamentos sobre o texto, e aí a gente encontra essas informações aqui, ó, aqui dentro do texto, a gente vai encontrar informações em partes do texto que vai dar para a gente essas respostas, essas informações que estão implícitas lá dentro do texto e que a gente não conseguiu observar logo de primeira. Não é bacana? Então, vamos começar alguns elementos do texto, tá? Eu vou fazer a leitura junto com você e depois a gente vai tirar essas informações que tá nesse texto, marcar as inferências, o que é que está implícito e o que é que está explícito. O que é que está mostrando assim que a gente lê o texto e o que é que a gente só consegue tirar essa informação quando a gente faz perguntas sobre o texto. Bacana? Então, o escritor, olha só, já tem aqui uma informação explícita. O escritor desse gênero, fábula, essa produção aqui, ó, que está, esse texto todinho aqui, tá? Ele foi escrito pelo escritor Esopo. Olha aqui o nome do nosso escritor, Esopo, e ela foi recontada por Marisa Sanchez. Mas quem fez a produção original foi Esopo. Olha onde você consegue marcar essa informação que está explícita no texto. Está mostrando aqui, ó. O título, vamos agora ao título do nosso texto. O título do texto, olha aqui, ó, o título, a professora já marcou. O ratinho, o gato e o galo. Aí a gente já começa a observar aqui, a gente já sabe quem são os personagens. O ratinho, ó, o ratinho, o gato e o galo. O personagem principal vai ser quem? O ratinho, porque a história vai se passar todinha com esse personagem se destacando. Ele aparece com mais ênfase. Então, já sabemos o nome do nosso escritor, já sabemos que ela está sendo recontada por essa outra. Já marcamos aqui o título, ó, o título. A gente já sabe aqui quem é o personagem principal da história, porque a história vai se passar toda relatando esse personagem. Agora nós vamos observar a cena. Olha o cenário, olha para aqui o cenário. E aí, é um espaço aberto, livre ou é um espaço fechado? Onde é que acontece a cena? Quais são os elementos que eu tenho aqui que me diz se esse ambiente é livre ou é um ambiente fechado? E olha quem são os personagens que aparecem na história. Então, agora que a gente já localizou muita coisa importante, não foi? É assim que a gente tem que fazer a cada gênero textual que a gente vai fazer a leitura. Agora eu vou fazer a leitura bacana, e aí você vai ver que nesse momento você acompanha no livro. O nosso texto é uma fábula e ele vai estar dividido em
partes. Olha só, se você observar daqui, da palavra até a palavra casa, eu tenho... Então, vamos voltar aqui. Da palavra até a palavra toca, eu tenho uma parte do texto. Na palavra estava, até a palavra toca, novamente, eu tenho a segunda parte do texto. Quando você chega aqui, ó, na palavra chegando, até a palavra teve, eu tenho mais uma parte do texto. E aqui, ó, começando da palavra mamãezinha, tá? Aí eu tenho toda essa parte mamãezinha, até chegar aqui, ó, cativaram, é outra parte do texto. E agora a gente vai para a última parte, que é essa daqui, ó. Toda essa parte aqui, eu chamo da última parte do texto, certo? Então, quantas partes você vai marcar do seu texto? Lá na frente, nós vamos estudar que eu chamo essa primeira parte de parágrafo 1, parágrafo 2, parágrafo 3. Mas isso a gente vai estudar um pouquinho lá na frente. Eu chamo essa parte aqui, ó, que começou do 1 e veio parar em toca, eu chamo de parágrafo 1. E o outro, parágrafo 2. Você vai marcar aí no seu texto. Por quê? Porque essas informações, elas são importantes na hora de responder os nossos exercícios. Agora, vamos à escuta do texto. Já sabemos qual é o título da história. Já sabemos quem é o personagem, o escritor do texto. Já sabemos quem é o personagem principal. Já sabemos onde acontece a cena. Se é um espaço aberto ou um espaço fechado. Olha os elementos. Aqui a gente vê o céu, a gente vê a grama, a gente vê a madeira, e a gente já conhece os personagens, já sabemos quem são os personagens da história. E agora nós vamos à leitura do texto. Acompanha com a professora. Um ratinho, ainda muito inocente, desconhecendo os perigos do mundo, saiu sozinho de sua toca. Estava encantado com tantas belezas, quando se aproximou um gato. De repente, do alto do poleiro, saltou um galo. O gato fugiu e o ratinho correu o mais rápido que pôde para a sua toca. Chegando lá, contou à sua mãe a terrível experiência que teve. Mãezinha, conheci hoje um animal que tem assombrado nossa família. Ele é mesmo apavorante. Na cabeça tem uma crista tão vermelha que parece feita de puro sangue. As asas batem com tal violência que seriam capazes de esmagar-me. E a voz faz um corococó assustador. Esse monstro quase atacou outro animal tão doce e terno, cuja delicadeza dos passos e o lindo olhar penetrante me cativavam. Oh, como você se engana, meu filho, disse a mãe. O animal que você diz ser apavorante é uma ave que nunca nos fez mal e que, por sorte, o salvou das garras do gato. Moral da história: a aparência engana. O que foi que aconteceu aqui? O que é que você acha? O gatinho, o ratinho,
pensou que o gato era aquela doçura. E quem era o ruim da história para o ratinho? O galo, não é? Ele achava que esse animal aqui era por ele ser dócil, manso, andava bem devagar, ele achou que era o bacana. E esse aqui, ó, pelas extravagâncias do barulho que ele faz, né? Do movimento agitado, ele achou que esse aqui era quem? O perigoso da história. Mas, na verdade, quem é aqui para o rato? Quem é que é ameaça para o rato? Quem é capaz de comer o rato? É o galo ou é o gato? Qual é a comida preferida do gato? E qual é a comida preferida do galo? Você acha que o galo gosta de comer rato? Ou quem come rato é o gato? Quem é o personagem perigoso dessa história? Olha que bacana, não é? Então, agora a gente já conhece um pouco da história, mas vamos ver quais são os elementos importantes nessa história. As informações estão aqui dentro do texto e a gente vai tirar essas informações. Primeiro, a gente quer saber quem é o personagem principal, não é? Saber onde acontece a cena, quem são os personagens. E aí, quais são as informações? Se você observar, aqui nessa parte do texto, quando ele corre para casa, que ele diz, mãezinha, conheci hoje um animal que tem assombrado nossa família. E ele é mesmo apavorante. Aqui, ó, se você observar nessa parte desse texto aqui, o ratinho, ele conta, ó, aqui nessa parte, ele define, ele dá as características de como é o galo e como é o rato. Então, ele fala do galo e ele diz como é que o galo é. E aqui também ele diz, ele fala também de como o ratinho é. Aqui a gente entende que o ratinho, ele se enganou com os personagens, sim ou não? A mãe dele, a mãe do ratinho, ela sabe quem é o galo e quem é o gato. E ela disse alguma coisa para o filho? Legal? Eu quero que você procure aqui no texto essas informações. Elas estão explícitas dentro do texto, implícita, aquilo que a gente vai levantar perguntas sobre o texto, tá? Eu já vou começando perguntando para você, quem é o personagem principal dessa história? Onde é que eu encontro a informação? Em que parte do texto aqui, ó? Eu quero que você marque com as coresinhas. Em que parte do texto aqui o ratinho fala sobre o galo e sobre o gato? Marca no seu texto. Agora que a gente já sabe em quantas partes está dividido esse texto, que eu chamo de parágrafos, a gente vai estudar isso mais à frente. Agora você vai fazer a leitura novamente, escutar essa história, fazer a leitura e responder as atividades, certo? Então, aqui você vai fazer, nessa atividade, vamos começar do 3, porque o 1 está na página 10 e eu fiz a primeira pergunta. Eu fiz logo a primeira inferência dessa informação, né? Eu perguntei logo quem era o personagem principal do texto. Então, aqui eu já trouxe uma informação explícita, porque está bem no início da história. Aí você vai iniciar da parte 3. Para quem o ratinho conta o que aconteceu no passeio? Aí você escreve aqui, certo? Você vai fazer todo esse trabalho aqui, ó, bacana?
E aqui você vai falar. 4. Quais foram os animais que o ratinho encontrou quando saiu da toca? Sublinhe de azul a parte do texto em que o ratinho descreve o galo. Olha aqui, o que é que ele fala do galo? Aí você vai marcar com lápis na cor azul. E sublinhe de vermelho a parte que ele descreve o gato. Na parte que fala do gato, você vai pintar de vermelho. Para a mãe do ratinho, quem é o perigoso e quem é o inofensivo? A palavra inofensivo, quando ele diz aqui, ele fala quem é o perigoso e quem é o inofensivo. O perigoso é aquele que dá o medo, assusta. O inofensivo, essa palavra inofensivo, olha uma informação importante aqui, uma inferência. Essa palavra inofensivo, você acha que significa o quê? Uma pessoa que é inofensiva, ela é o quê? Você sabe dizer? Inofensivo, que não faz mal, que não maltrata, né? Que não ataca ninguém, que é bacana, inofensivo, não é do mal, não maltrata, não ataca. Então, olha que informação bacana. Você vai para o 7. Por que o ratinho e sua mãe têm opiniões diferentes sobre o gato e o galo? O ratinho pensou que o galo era o feroz e o gatinho era o mansinho. Mas a mãe dele disse, não, a história está... Você está entendendo diferente. E ela alerta ele, ela chama atenção e diz para ele quem é o bom e quem é o mal da história, o ruim. Fica atento. Com base na história, explique a moral. A aparência engana. O que quer dizer isso aqui? Ó? A aparência engana. O que ela quis dizer com isso? Depois você vai para 9, certo? Agora, a gente vai voltar aqui. Legal? Agora que a gente já viu, você vai responder as outras atividades que estão, as outros exercícios que estão na página 11, página 12 e página 13. Faça a leitura várias vezes, busca lá no texto a resposta que você encontra. Porque lá no texto você vai ter informações que estão aparente, clara, explícita, mas também vai ter informações que estão implícitas e você faz pergunta sobre o texto. Lembra que nós já falamos? É importante a gente conversar com o texto. Gostaram do momento de hoje? Bacana, não é? Faça os seus exercícios e chama a professora se tiver dúvida no plantão.